Domênico Lossurdo produziu muito durante a sua vida e um dos temas mais trabalhados pelo filósofo e um dos mais polêmicos também é a análise de Domênico Lossurdo sobre a China, a República Popular da China. É quase que um consenso na grande maioria das esquerdas, seja no Brasil, seja na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, pensar a China como um país que já abandonou seu projeto socialista e hoje é o que muitos chamam de um capitalismo de Estado. É um projeto político, é um projeto civilizatório que não tem mais qualquer tipo de relação com o socialismo e que integra o mundo capitalista com algumas poucas diferenças. Alguns teóricos, inclusive teóricos marxistas prestigiados, falam de imperialismo chinês e tratam a China, ou o que chamam de imperialismo chinês, no mesmo plano tático, teórico e estratégico que o imperialismo estadunidense. Lossurdo vai por um caminho bem diferente. Primeiro, como um crítico do colonialismo enquanto elemento central da modernidade burguesa, Lossurdo destaca a existência milenar da civilização chinesa e como, a partir da Primeira Guerra do Ópio, a China passou a ser colonizada e destruída e passou da civilização mais avançada e rica do planeta Terra para o país mais pobre do mundo, quando aconteceu a Revolução. A renda per capita da China, em 1949, quando os comunistas triunfam sob o comando de Mao Tse-Tung, era a menor da Terra. A China era o país mais pobre da Terra, um país devastado, destruído por anos de colonialismo, de guerra civil, Segunda Guerra Mundial, de intervenções de potências imperialistas. Lossurdo destaca como, desde sempre, na China, se fundiu a questão nacional com o socialismo, em que o socialismo ele foi pensado como elemento de emancipação nacional, de superação do colonialismo, de libertação da civilização chinesa oprimida pelo imperialismo ocidental. Há, inclusive, segundo Mao Zedong, uma identidade entre questão nacional e luta de classes nos países colonizados, como era o caso da China. De tal sorte que o projeto chinês, desde sempre, pensou o socialismo como, ao mesmo tempo, um meio e um fim para garantir a recuperação da soberania nacional chinesa. Lossurdo ainda destaca como, na abordagem do Partido Comunista, a prioridade sempre foi desenvolver as forças produtivas, compreendendo que não existe socialismo enquanto socialização da miséria. O socialismo pressupõe altíssimo nível de domínio científico-técnico, altíssimo nível de produtividade do trabalho, de capacidade de geração de riquezas e métodos ultra-avançados de organizar a produção e a distribuição da riqueza, e não a simples socialização da miséria existente. E, dentro desse prisma da prioridade do desenvolvimento das forças produtivas, Lossurdo sempre cita como Mao Zedong fazia uma distinção entre expropriação política e expropriação econômica da burguesia, em que os dirigentes chineses defendiam que todo o poder político devia ser tirado da burguesia e concentrado nas mãos do Partido Comunista enquanto representante e instrumento da classe operária e da classe camponesa, mas ao mesmo tempo poderia ser permitido à burguesia manter elementos de propriedade privada enquanto instrumento tático do desenvolvimento econômico. Ainda segundo Lossurdo, a revolução cultural proletária foi um ponto fora da curva dessa estratégia de construção do socialismo com foco no desenvolvimento das forças produtivas. Mas, mesmo na revolução cultural proletária, ainda existia uma forte preocupação com a ideia de desenvolvimento das forças produtivas, de alcançar o nível de desenvolvimento econômico da Inglaterra, da França e ultrapassar, inclusive, os Estados Unidos em pouco tempo. O processo de reformas e aberturas, comandado por Deng Xiaoping, que muitos leem como a restauração do capitalismo na China, o Lossurdo faz uma leitura que foi uma retomada do fio histórico da Revolução Chinesa, com prioridade da questão nacional, do desenvolvimento das forças produtivas enquanto elemento de construção do socialismo. Então, se muitos veem a China
a partir de Deng Xiaoping como uma ruptura com o período maoísta. Lossurdo pensa Deng como um grande teórico marxista que conseguiu aprender com a experiência até então de construção socialista, assimilar os grandes feitos comandados pelo Mao Zedong e a primeira geração de revolucionários, mas ao mesmo tempo superar alguns erros, algumas falhas na estratégia de construção do socialismo. Então a China, para Lossurdo, continua ainda hoje uma experiência socialista, porque fundamentalmente o núcleo base da economia é a propriedade pública dos meios de produção e formas coletivas de propriedade. E esse ponto aqui é muito importante. Lossurdo sempre destacava o quanto não dá para falar da China enquanto uma estrutura de propriedade binária, ou público ou privado, como é na maioria dos países ocidentais. A China tem várias formas de propriedade: propriedade estatal, propriedade mista, propriedade coletiva dos trabalhadores, cooperativas, propriedade em que ela é formalmente privada, mas a gestão, por uma série de questões, está nas mãos do Estado, joint ventures entre empresas coletivas, públicas e privadas. A própria empresa muito falada e comentada, a Huawei não é uma empresa privada, ela é uma empresa coletiva de propriedade dos trabalhadores da Huawei, como são muitas empresas na China. Então, para Lossurdo, a economia, o núcleo central continua sendo a propriedade coletiva pública dos meios de produção. O poder político continua nas mãos do Partido Comunista. O marxismo continua sendo o horizonte teórico, cultural, político de atuação dos governantes, dos dirigentes chineses, e a China usa o mercado privado, usa a burguesia chinesa como instrumento de desenvolvimento das forças produtivas na sua estratégia, pensando no socialismo como não socialização da miséria, mas como ponto alto de desenvolvimento, da fronteira tecnológica, de capacidade de produzir riquezas. É claro que Lossurdo sabia dos riscos e perigos do desenvolvimento de relações capitalistas. Ele também não negava de que a burguesia chinesa disputa o poder político, de que no processo de reformas e abertura houve vários elementos de regressão, inclusive no processo de construção socialista, com crescimento de individualismo, formas de competitividade tipicamente burguesas, grupos de interesses. A China, por exemplo, embora alguns digam que é um sistema totalitário, tem um pensamento liberal econômico muito forte nas universidades. O monetarismo do Milton Friedman é muito forte na China, no debate econômico chinês. Você tem teóricos, partidos, organizações liberais na China. A burguesia se organiza, disputa o poder político na China. Mesmo considerando todos esses riscos, Lossurdo entendia que é fundamental não se alienar do mercado mundial como forma de absorver a tecnologia mais avançada que existe, como forma de reduzir a capacidade de bloqueios econômicos e criar uma diplomacia que impossibilite o isolamento do país e, consequentemente, facilite as agressões imperialistas. Um país isolado, na leitura geopolítica que Lossurdo fazia, estava mais sujeito às agressões imperialistas dos Estados Unidos e da OTAN. Então, Lossurdo pensava todos esses elementos contraditórios do que seria uma transição socialista, como a existência de bilionários, mercado privado, consumo de luxo, crescimento do individualismo, de formas de concorrência, como contradições necessárias do processo de desenvolvimento das forças produtivas numa situação histórica contra-revolucionária, com o fim da União Soviética, do campo socialista, mas que o núcleo socialista do projeto chinês continua lá, e que a China é uma experiência de transição socialista. Não só é uma experiência ainda de transição socialista, como para Lossurdo é a experiência socialista mais exitosa produzida até hoje pelo movimento comunista. Vocês podem ver uma análise muito polêmica e que Lossurdo não teve tempo, infelizmente, de ver. Ele faleceu há 2 anos atrás, mas as mudanças na política do partido com o governo Xi Jinping e que se aceleraram agora com a pandemia, para alguns vem dando razão à análise lossurdiana. Para outros não, só se trata apenas de
reforço do capitalismo de Estado e do dirigismo da economia. É um debate amplo, é um debate aberto, é um debate muito polêmico que a gente não vai conseguir fechar nesse vídeo. Mas, fundamentalmente, é importante destacar que se para muitos marxistas a China, enquanto experiência socialista, já foi, para a maioria dos marxistas, para outros, como Domênico Losurdo, não. A China ainda é uma vibrante experiência socialista com um experimentado e maduro Partido Comunista que apresenta uma capacidade de aprendizado gigantesco e de adaptação aos desafios da construção socialista. Com que lado do debate você vai ficar, você vai concordar, eu não sei. É um elemento de estudo, como eu falei, aberto. O que eu concordo, eu também não vou falar, porque esse vídeo é sobre o pensamento do Losurdo. Vocês vão ficar na dúvida como eu me posiciono em relação a isso. Só que uma coisa é certeza, é fundamental para compreender a China, compreender como o Losurdo pensava a grande jornada histórica da Revolução Chinesa.